Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo. A região autónoma dos Açores atravessa uma crise estrutural que resulta de décadas de governação assente na expansão descontrolada da máquina do Estado e no enfraquecimento da iniciativa privada. O modelo vigente tornou-se insustentável. A dívida pública atinge máximos históricos, a despesa corrente do Estado cresce muito acima da economia e o setor privado encontra-se enfraquecido e muito dependente de subsídios. A dívida pública regional já ultrapassa os 3.400 milhões de euros, o valor mais elevado de sempre. As despesas correntes, em particular com o pessoal, ultrapassam já 16,6% do PIB regional, cerca de 50% acima da média nacional. Entre 1996 e 2024, o número de funcionários públicos cresceu 48%, enquanto a população residente diminuiu 2,5%. Apesar dos milhões investidos em informática e redes de comunicação, a administração pública regional não se tornou mais eficiente, nem os processos mais céleres. Temos uma administração pública enorme que retira quadros qualificados ao setor privado, onde fazem falta. O Chega defende uma visão liberal, reformista e corajosa, em alternativa ao modelo socialista que nos empobrece. O Estado deve se concentrar nas suas funções essenciais, deixando espaço à iniciativa privada em todos os outros setores. A defesa da autonomia regional exige disciplina orçamental, eficiência administrativa e libertação de recursos para o setor produtivo. Não basta gerir o sistema, é preciso reformá-lo. O Chega quer libertar os Açores da dependência crónica de um Estado obeso e ineficiente. Passados quase 5 anos desta governação, o Chega denuncia a ausência de coragem política e questiona onde estão as medidas estruturantes para reduzir e reformar a despesa pública. Como pensa o Governo regional reduzir a despesa e reformar a administração pública regional? Onde estão as medidas reformistas e estruturantes para reduzir os encargos do setor público empresarial e consequente privatização de empresas não estratégicas? Que medidas pensa o Governo regional implementar? Mais uma transmissão em direto a partir da cidade da Horta, onde começa hoje na Assembleia Legislativa Regional o novo ano legislativo, ou seja, uma nova sessão legislativa com este período de setembro, depois das férias em agosto. A agenda para este período legislativo de setembro conta com 13 pontos. O primeiro é do Chega, dar nota ainda de uma alteração nos grupos parlamentares. Jorge Paiva substitui Catarina Cabeceiras, do CDS-PP. Catarina Cabeceiras, que é candidata à Câmara Municipal das Velas de São Jorge, assume a presidência da bancada parlamentar Pedro Pinto, deputado do CDS-PP. Como dizia há pouco, este é um período legislativo que vai começar com um debate de urgência promovido pelo Chega sobre a redução e reforma da despesa pública da região e também do setor público empresarial. O Chega promove este debate com base em dados relativos ao primeiro semestre de 2025, que davam conta que a despesa efetiva cifrou-se nos 881 milhões de euros, tendo uma receita efetiva de apenas 657 milhões de euros, números que preocupam o Chega, que vai questionar este executivo de coligação sobre quais os setores mais problemáticos na região e o que pretende o executivo fazer para equilibrar as contas públicas. Vamos ouvir o deputado do Chega, Francisco Lima. O valor mais elevado de sempre. As despesas correntes, em particular com o pessoal, ultrapassam já 16,6% do PIB regional, cerca de 50% acima da média nacional. Entre 1996 e 2024, o número de funcionários públicos cresceu 48%, enquanto a população residente diminuiu 2,5%. Apesar dos milhões investidos em informática e redes de comunicação, a administração pública regional não se tornou mais eficiente, nem os processos mais céleres. Temos uma administração pública enorme que retira quadros qualificados ao setor privado, onde fazem falta. O Chega defende uma visão liberal, reformista e corajosa, em alternativa ao modelo socialista que nos empobrece. O Estado deve se concentrar nas suas funções essenciais,
deixando espaço à iniciativa privada em todos os outros setores. A defesa da autonomia regional exige disciplina orçamental, eficiência administrativa e libertação de recursos para o setor produtivo. Não basta gerir o sistema, é preciso reformá-lo. O Chega quer libertar os Açores da dependência crónica de um Estado obeso e ineficiente. Passados quase 5 anos desta governação, o Chega denuncia a ausência de coragem política e questiona onde estão as medidas estruturantes para reduzir e reformar a despesa pública. Como pensa o Governo regional reduzir a despesa e reformar a administração pública regional? Onde estão as medidas reformistas e estruturantes para reduzir os encargos do setor público empresarial e consequente privatização de empresas não estratégicas? Que medidas pensa o Governo regional implementar para monitorizar a eficácia dos apoios públicos a diversas atividades sem fins lucrativos que gravitam à volta do orçamento regional? Qual o ponto de situação sobre a alienação dos imóveis devolutos da região? Na visão do Chega, estes grandes problemas só se resolvem se houver coragem, entre outras coisas, para: ponto 1. Reorganizar, fundir ou extinguir serviços e institutos deficitários. Ponto 2. Definir critérios rigorosos para novas contratações ajustadas às apresentações e limites orçamentais. O Chega recomenda que, com raras exceções de profissionais com competência muito específica, a regra base terá de ser a entrada de um trabalhador para cada 3 saídas, pelo menos durante um período de 4 anos. Ponto 3. Flexibilizar a atribuição de licenças sem vencimento até 5 anos em setores não estratégicos, criando também mecanismos de readmissão de trabalhadores que pretendam ser readmitidos. Ponto 4. Reduzir em 25% os cargos de nomeação política e suspender novas admissões de técnicos especialistas. Ponto 5. Reavaliar regimes remuneratórios e prestações acessórias, condicionando-os ao cumprimento de objetivos. Ponto 6. Reduzir ou eliminar contratações por avança, exceto profissionais de saúde. Ponto 7. Combater eficazmente as baixas fraudulentas através de mais inspeções e sistemas de análise de risco, tendo por base a inteligência artificial. Estas baixas, além de serem uma afronta a quem trabalha, são responsáveis por contratações desnecessárias nos serviços e por um enorme aumento da despesa pública. Ponto 8. Reduzir os custos operacionais e com pessoal em empresas públicas deficitárias. Ponto 9. Monitorizar trimestralmente e atempadamente a atividade e resultado das empresas públicas regionais. Ponto 10. Indexar a remuneração e a manutenção nos cargos de gestores públicos ao desempenho económico das respectivas empresas. Ponto 11. Atualizar tarifas de serviços públicos de acordo com a inflação, ou mesmo acima, caso tenha havido períodos prolongados de congelação de tarifas, fazendo, se necessário, aumentos progressivos e não abruptos. Ponto 12. Alienar participações sociais em setores não essenciais ou concessionar serviços, nem que tal implique o pagamento de indemnizações compensatórias em ilhas com menor escala económica. Continuamos a aguardar as anunciadas privatizações das empresas do Grupo EDA e do Teatro Miquelense. Ponto 13. Aperfeiçoar e criar planos de pré-reforma com perda parcial da remuneração a trabalhadores em funções públicas com mais de 60 anos em serviços não essenciais. Ponto 14. Reduzir apoios ao setor cooperativo, condicionando-os ao cumprimento de metas e à credibilidade e sistema de estabilidade das suas contas e não apoiar financeiramente novas associações e cooperativas agrícolas, incentivando, sim, a extinção e a fusão. Ponto 15º. Extinguir entidades redundantes ou de reduzida relevância, integrando as suas funções nas secretarias regionais competentes. Ponto 16º. Reduzir o número de secretarias regionais e desfias intermédias. Ponto 17º. Criar um incentivo para a mudança de serviço e ou de secretaria, nomeadamente através da saída de um escalão no índice remuneratório, da subida de um escalão no índice remuneratório, premiando assim a flexibilidade laboral. Ponto 18º. Partilhar e centralizar serviços indiferenciados como processamento de salários, serviços de contabilidade, serviços de aprovisionamento, serviços de informática, contratação pública e outros serviços técnicos especializados. Ponto 19º. Criar um sistema de monitorização que permita aferir a produtividade na área da saúde, nomeadamente os atos médicos praticados. Ponto 20º. Proceder à alienação de imóveis devolutos e todos os terrenos rústicos sem interesse estratégico. É tempo de apostar num modelo económico que valorize
a iniciativa privada, promova o investimento e garanta um Estado mais leve, focado nas suas funções essenciais, como a saúde e a educação. Este Governo da coligação anunciou neste Parlamento que ia privatizar, mas até à data não privatizou praticamente nada e mantém as empresas do regime, as viáveis e as falidas e, claro, os seus gestores públicos. Este modelo económico socialista e estatizante que nos trouxe até aqui não resulta. A chegada à altura de aliviar o fardo para os contribuintes, não só os atuais como os das gerações futuras, correm o sério risco de não terem futuro nos Açores com o crescimento galopante da dívida. Os açorianos quiseram mudar o paradigma socialista e expressaram nas urnas o desejo dessa mudança. No entanto, o socialismo continua entranhado neste governo regional que teme em manter o mesmo modelo económico. É chegada a altura de parar com estudos e mais estudos para justificar a permanente procrastinação das decisões políticas e a manutenção do status quo. Este governo tem de assumir ser um governo reformista ou ser um governo situacionista. Os açorianos já não há 50 anos a ouvir a mesma retórica e os resultados estão à vista. Estamos a empobrecer e a ficar endividados. É a altura de romper de vez com este modelo socialista falhado. É a altura de dizer chega, disse.